Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. É assim que a escola forma cidadãos humanos, éticos e preparados para um grande futuro. Over Colégio Curso, grande como o mundo do seu filho. 3231-1006. Alimentos que melhoram o refluxo. O gengibre, ele é tradicionalmente conhecido como um ingrediente com propriedades anti-inflamatórias e há tempos é utilizado como auxílio aos tratamentos de problemas gastrointestinais. O gengibre deve ser usado com moderação na dieta e pode servir de acompanhamento para receitas de sopas ou de sucos, batidas e vitaminas. Chegou a hora de falar do Over Colégio Curso, esse parceiraço do cotidiano. A gente vai mostrar uma matéria que a gente fez lá na unidade de Lagoa Nova, mostrando a preparação dos alunos para as Olimpíadas de Robótica. O Over está usando aqueles óculos de realidade virtual, a tecnologia a favor da educação. É muito interessante e os alunos estão adorando. Hora da aula. Lápis e caderno na mão para anotar tudo que o professor tem a ensinar. Não, aqui nessa aula o conhecimento chega de outra forma. É só olhar um pouco mais de perto. Tenta dizer pra gente o que é que você tá vendo agora. Eu estou vendo o Netuno, ele gasta 88 dias para fazer seu movimento completo de transação e o espaço em si. Se você olhar pra baixo, dá uma sensação de... É a parte de medo, né? Porque você só vê um buraco negro e pá. É mais fácil aprender assim? Eu acho que é, porque se torna menos desgastante e você um modo mais, uma metodologia mais legal. Os alunos aprendem astronomia utilizando uma ferramenta moderna e eficiente, a realidade virtual. Funciona assim: com o uso de um aplicativo no celular, o professor conecta o aparelho aos óculos de realidade virtual. E é aí que a viagem começa. Foge um pouco só dessa parte teórica de caderno e lápis e vai mais para a prática, onde pode observar os planetas bem de perto, as estrelas, tudo. O universo em 360 graus. Maria Clara caminha na sala, mas para ela é como se estivesse no espaço. Os alunos dessa escola estão se preparando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que acontece no dia 19 de maio. A aula com o uso de óculos de realidade virtual é apenas uma parte da preparação, mas que pela animação dessa turma aí, fez toda a diferença. Eu já gostava, assim, há bastante tempo eu já gostava muito, mas a aula é muito interessante, né? Você aumenta o seu conhecimento sobre a área que você gosta, você tem a oportunidade de fazer experiências assim, é bem legal. O professor explica que a simulação do espaço torna o aprendizado muito mais fácil. O uso das tecnologias já é algo comum na rotina dos alunos e, nesse caso, os adolescentes ficam ainda mais atraídos. A curiosidade, ela abre a porta dos conhecimentos, né? Então, um aluno que vê isso aí, que ele fica curioso, que ele gosta e fica encantado, né? Você viu quando o aluno olhou para o chão e viu que não tinha chão, né? Ele ficou fascinado. Talvez aquilo seja só algo lúdico, né? Que ele possa estar só vendo.
mas talvez isso também desperte mais interesse dele a assistir uma aula expositiva, a participar de uma atividade em grupo, né? E a gente trabalhar todas as habilidades do aluno. Quando você vai ao supermercado, você costuma comprar produtos industrializados e antes de comprá-los, você lê os rótulos? Olha, é muito importante ler os rótulos, saber o que você está comprando e quais são aqueles ingredientes que tem lá na lista dos produtos. Por isso mesmo a gente fez uma matéria para explicar tudo bem direitinho e tirar muitas dúvidas. Se deve analisar tanto a tabela nutricional como a lista de ingredientes. Não importa somente quantas calorias tem aquele alimento, mas de onde provém cada nutriente daquele, gordura, carboidrato, proteína, porque o alimento em si, dependendo de qual for ele tem um impacto diferente no nosso organismo. Outro ponto bastante importante é olhar a disposição da ordem da lista de ingredientes. A ordem desses ingredientes está colocada naquele que pesa mais como primeiro e assim por consequência. A própria leitura do rótulo ele vai ajudar você a diminuir erros ou, consequentemente, até evitar esses erros que são até comuns. Um erro muito comum é quando o produto na relação quantidade vezes porção. Às vezes o produto ele vem todo, digamos um exemplo, um produto de 100 gramas, aí lá na tabela nutricional você vai olhar, ela está referenciando a uma porção de 25 gramas. E algumas pessoas fazem a leitura achando que aquela tabela nutricional está mencionando ao produto inteiro, as 100 gramas, mas quando na realidade ele mencionou uma pequena parte. E aí a pessoa está ingerindo, achando que está ingerindo bem, mas ela está ingerindo a mais do que deveria. A denominação de light é aquele que ele tem 25% menos de algum nutriente específico. Esse nutriente aí pode ser qualquer um, pode ser um sódio, um açúcar, enfim. Vou dar um exemplo do famoso shoyu, que ele tem, o tradicional, ele tem em torno de 600 miligramas de sódio, a faixa mais ou menos é essa. E quando ele tem a redução, ele cai para em torno de 400 miligramas. Ou seja, é um produto que teve sua redução, mas enfim, um produto acima de uma quantidade bem exagerada de sódio. Já o diet, para ele ganhar essa denominação, é aquele alimento que ele tem total isenção. O light a gente diminuiu, o diet ele não tem. Porém, aí vem aquelas questões. Por exemplo, que eu vou dar é quando eles retiram algum desses ingredientes, algumas vezes eles têm que acrescentar outro ingrediente porque modificou a estrutura, a apresentação. Um exemplo que eu posso dar é o sorvete ou o chocolate, que muitos deles, os diets, eles retiram o açúcar, mas acrescentam gordura hidrogenada, que aí deixa um produto não de boa qualidade. Os integrais, eles devem ser, o primeiro ingrediente da sua lista ser a farinha de trigo integral. Quando você vai lá minuciosamente, como eu falei que tem que ser feita a leitura, você vai ver que na listinha de ingredientes, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ferro, que é a nossa farinha tradicional. E muitas vezes eu já peguei alguns produtos que são integrais, que quando você vai ver a farinha de trigo já está lá como quarto, terceiro item. Então, ele deixa de ser um produto integral, né? É um produto integral fake. Já os produtos sem lactose e sem glúten, que são os famosos da modinha, né? Não necessariamente, muita gente tira, é um produto sem glúten, sem lactose, é saudável, vou comer à vontade. Na realidade, esses produtos não tem comprovação científica, né? Que retirando eles, a pessoa vai ter um encaminhamento para o emagrecimento. Na realidade, a exclusão do glúten e da lactose são apenas para pessoas que têm intolerância ou sensibilidade a algum desses itens. Então, é puro modismo. Não é necessário que o alimento sem glúten e sem lactose seja realmente saudável. Vou bater na tecla de que evite os alimentos industrializados, prefira sempre os naturais. Mas se a opção for um alimento industrializado, analisar a lista de ingredientes, tudo que a gente falou sobre a ordem, sobre a tabela, sobre a porção, vezes quantidade total, mas alguns termos que se devem ser evitados, olhou, viu muitos nomes, a lista está extensa,
evita. Tem nomes estranhos, evita. Muitas vezes se deve evitar aqueles alimentos que têm maltodextrina, que é um açúcar com outra denominação, glicose, frutose, xarope, gorduras hidrogenadas, e começar a aparecer nomes estranhos, são aditivos alimentares, que inclusive a indústria alimentícia, elas têm, por autorização da Anvisa, colocar esses nomes com números. Eles colocam até esses números de forma para que aqueles nomes que são bem estranhos não assustar o consumidor. E teve númerozinhos, já são aditivos alimentares que podem fazer mal à nossa flora intestinal. O que eu sempre referencio aos meus pacientes você faz um suco, abre e deixa ele na geladeira, quanto tempo ele tem de duração ali? Bom, pouquíssimos dias. E como é que aquele suco que está na prateleira dura 1 ano? O que ele tem ali para manter aquele alimento? Bom, uma infinidade de aditivos que com certeza não fazem bem. Um adendo que eu posso dar é talvez a pessoa, poxa, mas eu vou ficar lá no supermercado, olhando, pegando, demorando a lista de ingredientes. A primeiro passo, sim. Mas você vai, nas próximas vezes que você já for indo, você vai já saber que tipo de alimentos você já analisou e já selecionou. E, querendo ou não, você está cuidando da sua saúde a longo prazo. A gente dá um tempinho agora no cotidiano para um rápido intervalo comercial. Fica por aí porque no próximo bloco vamos falar de beleza, do Spa do Gelo, que é uma super novidade aqui em Natal e que está fazendo muito sucesso. Tá imperdível e eu espero por você. Alimentos que melhoram o refluxo, os peixes e os frutos do mar. Contanto que não sejam preparados fritos, esses alimentos, como camarão, lagosta e moluscos, são bons alimentos para quem tem refluxo. Eles devem ser feitos assados, refogados ou grelhados.